Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Salmo 116, verso 1. Vamos andar um pouco aqui e você terá um pensamento surgindo. Pense na grandeza da misericórdia pela qual você precisou com frequência. Nunca conhecemos a grandeza de nossas misericórdias recebidas até que tenhamos problemas e as desejemos. Falo hoje do pecado perdoado, mas confesso que não sinto sua preciosidade como antes. Houve um tempo em que meus pecados pesavam sobre mim, a consciência me acusou e a lei me condenou. E pensei que se Deus me perdoasse, seria a maior coisa que Ele já fez. A criação de um mundo me parecia pouco em comparação com a retirada de meus pecados desesperadamente malignos. Oh, como eu chorei, como gemi diante dele. E Ele me perdoou, e bendito seja o seu nome por isso. Mas não posso estimar o valor do seu perdão hoje tão bem quanto poderia quando o estava buscando. Quando quase fui levado ao desespero. Oh, lembre-se, alma, quando você pediu perdão, você estava pedindo aquilo que os mundos não podiam comprar. Você estava pedindo aquilo que só poderia ser obtido por meio do sangue vital do Filho de Deus. Oh, que bênção foi aquela! E ainda assim, Ele não olhou em seu rosto e disse: você está pedindo demais. Não, mas Ele deu gratuitamente. Ele não o repreendeu, não. Ele apagou todos os seus pecados e o lavou de uma vez no rio do sangue do Salvador. Desde aquela época, que coisas grandes você pediu. Você já teve problemas uma vez, parecia que a falência deveria tomar conta de você e você clamou a Ele. Se o mundo tivesse ouvido, teria dito: que tolo é você por pedir isso ao seu Deus, Ele nunca o livrará. A incredulidade, como um escriba, escreveu uma carta cheia de tolices e você a apresentou diante do Senhor. Mas mesmo quando você estava orando, seu coração dizia: o Senhor não o livrará desta vez. O leão certamente irá devorar você. A fornalha certamente irá queimar você. Mas você fez uma oração pobre e gemida e ousou pedir grandes coisas, a saber, que Deus colocasse sua mão do céu e te salvasse das águas, para que o dilúvio não te afogasse. Você não está surpreso neste momento que você ousou pedir tanto? Você não ousaria pedir tanto a nenhum dos seus amigos. Você não teria ido a um e dito: devo ter 1000 libras em tal e tal dia. Você vai me emprestar ou dar para mim? Você sabia que ele não iria entender. No entanto, você pediu isso ao seu Deus. Ele veio a ti e aqui está você, vivendo para louvar seu nome. E se teu coração estivesse no lugar certo, você se levantaria e testificaria que Deus te ouviu, que no dia da tristeza e tribulação Ele te livrou. Agora, você não ama por lhe dar coisas tão grandes como essas? As misericórdias de Deus são tão grandes que não podem ser aumentadas. Elas são tão numerosas que não podem ser multiplicadas, tão preciosas que não podem ser superestimadas. Eu digo, olhe hoje para trás, para estas grandes misericórdias com as quais o Senhor tem favorecido você em respostas aos seus grandes desejos, e você não dirá: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas? Outro aspecto desse caso talvez alcance nossos corações ainda mais de perto. Como têm sido triviais as coisas que temos levado diante de Deus, e ainda assim Ele se condescendeu para ouvir nossas orações. É uma coisa singular que nossos corações sejam mais afetados por pequenas coisas do que por grandes coisas. Você pode alimentar uma criança o ano todo e nunca receber seus agradecimentos, mas dê a ela um doce ou um pequeno brinquedo e você terá seu coração e sua gratidão. Estranho que as generosidades de um ano inteiro pareçam estar perdidas, enquanto a dádiva de um momento é muito valorizada. Uma coisa pequena, eu digo, muitas vezes pode tocar o coração mais do que uma coisa grande. Agora, quantas vezes nós, se agimos corretamente, temos levado pequenas coisas diante do Senhor? Eu acredito que é o privilégio do cristão levar todas as suas tristezas a seu Deus, sejam elas pequenas ou grandes. Muitas vezes orei a Deus sobre um assunto do qual você riria se eu o mencionasse. Olhando para trás, só posso dizer que foi uma coisa pequena, mas parecia ótimo e importante na época. Foi como um pequeno espinho no dedo, causou muita dor e poderia ter provocado, por fim, uma grande ferida. Aprendi a colocar meus pequenos problemas aos pés de Jesus, porque não deveríamos. Não são nossas coisas grandes pequenas aos seus olhos?
E existe, afinal, muita diferença entre grandes problemas e pequenos aos olhos de Deus. A rainha ficará por 1 hora ouvindo seus ministros que conversam com ela sobre grandes negócios públicos. Mas ela parece menos uma rainha quando, depois, seu filhinho corre para ela como sua mãe porque um mosquito picou. Existe alguma grande condescendência no assunto? Aquela que era uma rainha real certa quando estava na câmara privada é uma rainha real certa e uma mãe tão bem querida quando pega seu filho ou filha no colo e lhe dá um beijo maternal. Seus ministros não devem apresentar petições insignificantes, mas seus filhos podem. Assim, o mundano pode dizer esta manhã: que absurdo pensar em levar pequenos problemas para Deus. Pode ser absurdo para você, mas para os filhos de Deus não é. Embora você fosse o primeiro-ministro de Deus, se você não fosse seu filho, você não teria o direito de levar seus problemas pessoais a Ele. Mas o filho mais mesquinho de Deus tem o privilégio de lançar seus cuidados sobre seu pai. E ele pode ter certeza de que o coração do seu pai não desdenhará de considerar até mesmo seus assuntos mesquinhos. Agora, deixe-me pensar nas inúmeras pequenas coisas que Deus fez por mim. Ao olhar para trás, minha descrença me obriga a pensar em mim mesmo, se eu deveria ter orado por coisas tão pequenas. Minha gratidão me obriga a dizer: eu amo o Senhor porque Ele ouviu aquelas pequenas orações e respondeu às minhas pequenas súplicas e me fez abençoado até nas pequenas coisas que, afinal, constituem a vida do homem. Mais uma vez, deixe-me lembrá-lo de mais uma coisa: das respostas oportunas que Deus te deu às suas orações, e isso deve obrigá-lo a amá-lo. As respostas de Deus nunca vieram muito cedo, nem muito tarde. Se o Senhor tivesse dado a você sua bênção um dia antes de ela vir, poderia ter sido uma maldição. E houve momentos em que, se Ele a tivesse retido por mais 1 hora, teria sido totalmente inútil, porque teria vindo também tarde demais. Na vida de um grande pregador puritano, ocorreu uma cena memorável em Devizes. Quando ele foi pregar lá, o líder da paróquia reuniu uma grande multidão que decidiu jogá-lo no coxo dos cavalos. E se ele não prometesse que nunca mais voltaria à cidade, eles o matariam. Ele fugiu para dentro de uma casa e se escondeu no andar de cima. Eles sitiaram a casa por horas, batendo nas portas, quebrando todas as vidraças das janelas e, por fim, para sua consternação, subiram ao telhado e começaram a jogar as telhas na rua para entrar na casa por cima. Ele estava em oração a Deus para libertá-lo e disse: eu acredito que meu Deus me livrará. Mas quando ele viu as cabeças das pessoas no topo da sala em que estava escondido, e quando elas estavam prestes a pular, ele quase perdeu toda a esperança e pensou que certamente Deus não o livraria. Quando apressou-se um dos líderes da turba, um cavaleiro da cidade que não queria incorrer na culpa de assassinato, e propôs-lhe que o levaria embora se ao menos prometesse que nunca mais voltaria. Não, disse ele, nunca vou prometer isso. Mas, disse o homem, é sua intenção que você não volte imediatamente? Bem, disse ele, não digo que voltarei logo, eu não vejo nenhuma utilidade nisso. Enquanto você me afasta, portanto, sacudirei a poeira dos meus pés contra você, mas pretendo voltar antes de morrer. Bem, disse o homem, isso bastará. Se você apenas prometer que não vai voltar imediatamente, eu o levarei embora. E assim, por uma grande libertação, ele foi salvo da mandíbula do leão e da pata do urso. Sua oração foi atendida no momento certo. 5 minutos depois, ele estaria morto. Agora, você não pode dizer que a resposta veio a você pontualmente no próprio tic-tac do relógio da sabedoria, nem antes, nem depois. Agora, a última lembrança com a qual eu gostaria de inspirá-lo é esta: você não amará o Senhor quando se lembrar dos momentos especiais e grandes da sua misericórdia para com você. Você teve momentos de oração especial e de resposta especial. Deixe-me trazer à imaginação de vocês um homem que não temeu a Deus nem considerava os outros. Ele estava envolvido em muitos negócios e seus negócios não estavam indo bem naquele momento. Pelo contrário, tudo ia contra ele. Ele foi contra Deus e chutou mais, porque Deus chutou contra ele. Ele tinha servos que temiam a Deus e o adoravam, mas quanto a si mesmo, ele não tinha pensamentos ou consideração pelo Evangelho. Seus negócios tornaram-se cada vez mais perplexos e complicados. Um dia ele passou pela casa de um dos seus operários, onde se costumava fazer orações, e ouviu palavras de súplica que tocaram seu coração. Embora fosse o mestre,
ele entrou e ouviu seu servo enquanto ele pregava. Deus tocou o coração daquele homem e o fez sentir sua necessidade de um Salvador. Ele foi para casa e agora tinha motivo duplo para orar. Ele foi ao Senhor e disse-lhe que ele era um pobre e miserável pecador e que queria misericórdia. E então ele disse ao Senhor, embora não fizesse isso de forma muito proeminente, que ele era um comerciante em dificuldades, quase quebrado, e que se Deus não aparecesse por ele, ele não sabia, mas deveria perder tudo, até mesmo sua casa. Esses dois casos foram apresentados a Deus. Em primeiro lugar, Deus ouviu sua oração por sua alma. Ele deu-lhe alegria e paz em seu crer. E em dificuldade, como estava naquela época, ele encontrou o suficiente para ajudar na construção de uma casa onde o evangelho pudesse ser pregado. O Senhor, que o havia libertado espiritualmente, agora veio em sua ajuda materialmente. Seus negócios tomaram um rumo diferente, inundações de prosperidade rolaram sobre ele, e ele é hoje mesmo uma testemunha viva do poder de Deus para responder à oração dos homens, pelas coisas espirituais e temporais também. E se fosse necessário, ele poderia prestar seu testemunho voluntário de uma resposta especial, naquele momento especial de necessidade, aqui mesmo. E ele não ama seu Deus? Eu sei que sim, pois ele tem prazer em honrá-lo. Ele tem prazer em dar de sua substância a ele e ser um mantenedor da causa do evangelho com seus bens. E pode haver outros de vocês aqui presentes, cujos personagens foram retratados neste que retratei, mesmo que omitindo o nome, diante de vocês que estão dizendo, certamente ele está se referindo a mim. Você não dirá então, ao se lembrar do que Deus fez naquela dupla misericórdia e dizer, eu amo, o que posso fazer por ele? Não há nada muito grande para eu dar, nada muito grande para eu fazer. Apenas deixe-me saber meu dever e a lembrança de sua maravilhosa generosidade me levará a dar de meus bens a ele e dar todo o meu coração a ele. Serei inteiramente dele e espero que na morte ele me receba para si mesmo. Homens e mulheres, meus irmãos e irmãs em Cristo, vocês olharão para trás há alguns poucos anos e se lembrarão da época em que estavam de joelhos diante de Deus, buscando-o. Eu poderia fixar meus olhos hoje em muitos homens que foram bêbados, imorais, injustos nos negócios, odiadores de tudo que é bom. Acho que vejo você naquela galeria superior. Como você chorou, como você gemeu. Com que agonia você despejou os seus indescritíveis suspiros. Você se levantou e pensou que Deus não teria misericórdia de você. Você foi ao seu negócio, ao seu trabalho, mas como você era miserável. Você voltou novamente para o seu lugar na galeria. E como a viga da parede poderia falar agora e dizer a você como você chorou e chorou e chorou novamente diante do seu propiciatório. Você o ama um pouco mais hoje? Seu amor esfriou? Vai para casa e olhe novamente para a cadeira contra a qual você se ajoelhou. Olhe para as próprias paredes e veja se elas não o acusam, dizendo, eu ouvi você orar a Deus por misericórdia e ele ouviu você. Agora eu vejo seu coração frio. Eu marco a sua mornidão com pontas de ferro. Vá para casa, para seu quarto. Caia de joelhos e com lágrimas de gratidão diga, tu, minha alma, bendiga a Deus, o Senhor, e tudo que há em mim seja despertado para seu santo nome engrandecer e louvar. Alguns de nós podem recordar outros momentos especiais de oração. Membros da minha igreja, eu os lembro daquela época solene quando, como um furacão de desolação, o julgamento de Deus varreu o nosso meio. De pé neste púlpito, nesta manhã, lembro-me daquela noite de tristeza, quando vi meu povo disperso como ovelhas sem pastor, pisado, ferido e muitos deles mortos pela irresponsabilidade dos que gritaram fogo, fogo, fogo. Você se lembra de como você chorou por seu ministro para que ele pudesse ser restaurado a uma razão e novo ânimo, já que naquele momento ele estava cambaleando? Você pode se lembrar de como você orou para que do mal Deus produzisse o bem, para que todas as maldições dos ímpios voltassem sobre si mesmos e Deus ainda enchesse esse lugar com a sua glória? E você se lembra há quanto tempo isso foi e como Deus tem estado conosco desde então, e quantos daqueles que foram feridos naquela noite agora são membros de nossa igreja, estão louvando a Deus por terem entrado nesta casa? Não devemos amar o Senhor? Não existe uma igreja em Londres que tenha tido respondida às suas orações como a nossa. Nunca houve uma igreja que teve tanto motivo para orar.
tivemos um trabalho especial, provação especial, libertação especial, e devemos ser preeminentemente uma igreja que ama a Deus e que gasta e é gasta em seu serviço. Lembre-se novamente dos vários tempos de sua doença, quando você esteve doente, dolorido e quase morto. Deixe-me imaginar minha própria experiência para que possa lembrá-lo da sua. Lembro-me de quando vim a este púlpito em agonia e preguei a você um sermão que parecia custar-me o sangue da minha vida a cada palavra que proferia. Fui levado para casa, para minha cama, cheio de tristeza e agonia da enfermidade no meu corpo. Lembro-me daquelas noites cansativas, daqueles dias tristes, daquela testa em chamas, daqueles pensamentos errantes, daqueles espectros que assombravam meus sonhos, aquele sono sem sono que não dá descanso, aquele descanso que não conhecia descanso, aquela tortura e aquela dor. Então busquei a Deus e clamei que Ele me poupasse para estar neste púlpito mais uma vez. Eu pensei então, da minha maneira tola e pobre, que pregaria como nunca havia pregado antes, como um homem moribundo para os moribundos. Eu esperava que meu ministério não tivesse acabado. Eu confiava que poderia ter outra oportunidade de me libertar do sangue dos ouvintes, se algum daquele sangue estivesse em minhas vestes. Aqui estou e tenho que repreender a mim mesmo, que não o amo como deveria. Mesmo assim, na lembrança de sua grande misericórdia, salvando minha alma da morte e meus olhos das lágrimas, devo amá-lo e louvá-lo. E devo, ao lembrar a cada um de vocês de libertações semelhantes, implorar e rogar que bendigam ao Senhor comigo. Vamos engrandecer seu nome juntos. Devemos fazer algo novo, algo maior, algo melhor do que fizemos antes. Tendo assim entregue esses pensamentos, quero que você agora, por cerca de 3 minutos, possa me ouvir enquanto eu lhes ensino 3 lições que devem brotar desse retrospecto que fizemos juntos. O que devo dizer então? Deus ouviu minha voz em minha oração. A primeira lição então é esta: Ele ouvirá minha voz em meu louvor. Se Ele me ouviu orar, Ele me ouvirá cantar, e cantar sem cessar. Se Ele me ouviu quando as lágrimas estavam em meus olhos, Ele me ouvirá quando meus olhos estiverem brilhando de deleite. Minha piedade não será aquela da masmorra e do leito do doente, será também a da libertação e da saúde. Não vou me dirigir a Ele só em minha necessidade, mas em minha alegria, saúde e etc. Porque Ele é o meu prazer e motivação, e não essas coisas. Como dizem os versos, vou louvar meu Criador com minha respiração. E quando minha voz se perder na morte, o louvor deve empregar no louvor meus poderes mais nobres. Meus dias de louvor nunca terão passado enquanto a vida, o pensamento e o ser último, ou a imortalidade perdurar. Outra lição: Deus ouviu minha voz, então eu ouvirei sua voz. Se Ele me ouviu, eu ouvirei. Diga-me, Senhor, o que queres que teu servo faça, e eu farei. O que tu queres que eu acredite, e eu vou acreditar. Se houver um trabalho que eu nunca tentei antes, diga-me para fazê-lo, e eu direi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Existe alguma ordenança da qual nunca participei? Tu dizes: faça isso em memória de mim. É o seu comando, por mais não essencial que pareça, eu farei. Porque tu me disseste para fazê-lo. Se ouviste a minha voz débil, ouvirei a tua, embora seja apenas uma voz mansa e delicada. Que aprendêssemos essa lição. A última lição é: Senhor, tu ouviste a minha voz, então direi aos outros que tu ouvirás a voz deles também. Tu me salvaste, ó Senhor, se tu me salvaste, tu podes salvar qualquer um. Tu ouviste minha oração, então direi aos pecadores: que querido Salvador eu encontrei. E vou pedir-lhes que orem também. Vocês que nunca oram, eu imploro que comece nesta hora. Que Deus, o Espírito, conduza aos seus aposentos para clamar a Ele. Lembre-se, se você pedir por meio de Jesus, você não pode pedir em vão. Posso provar que em 1000 casos Deus ouviu minhas súplicas. Não havia nada mais em mim do que há em você. Vá e implore sobre a promessa. Suplique pelo sangue e peça a ajuda do Espírito de Deus. E não há ninguém nesta assembleia que não receba a bênção se Deus o levar a orar. Rapaz, moça, vá para casa e implore a Deus por você primeiro. Você que o ama, implore pelos outros. Que cada um de nós pratique o 2º versículo deste salmo. Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, portanto
o invocarei enquanto eu viver. Amém, queridos. Amém.